Eu já falei aqui no canal que a poupança é ruim e já mostrei opções bem melhor na renda fixa. E hoje eu vou falar exatamente o porquê que ela é ruim aqui no Brasil. Então, vem comigo que hoje o assunto é a poupança e eu prometo que depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para ela do mesmo jeito. E antes de tudo, a gente vai explicar para vocês poderem entender alguns termos que vão aparecer durante o vídeo. E um deles é a inflação. A inflação é o aumento geral dos preços com o passar do tempo. Ou seja, o mesmo dinheiro compra menos coisas a cada ano. Para você ter uma ideia, R$1 em 1995, que foi o início do Plano Real, hoje seria o equivalente a mais ou menos R$8. E isso nos dá a sensação, a falsa sensação de que as coisas no passado eram mais baratas, mas na verdade era o nosso dinheiro que tinha mais poder de compra. Já que, como eu falei anteriormente, R$1 seria equivalente a R$8 hoje. Isso mostra o quanto o dinheiro perde valor com o tempo, e deixar ele parado é a mesma coisa do que deixar ele se desvalorizando. Seria a mesma coisa do que queimar dinheiro. E neste caso, entra a renda fixa, para te ajudar a proteger o seu patrimônio e fazer com que ele renda mais que a inflação, fazendo com que você compense essa perca, que vai acontecer todo ano, e ainda consiga lucrar algo acima disso, aumentar o seu patrimônio. E outro termo seria a taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros da economia. Ela, na verdade, é como se fosse a mãe das taxas, ou seja, todas as taxas são calculadas quase que em cima da taxa Selic. E agora vamos à explicação de como funciona a poupança. A poupança, basicamente, ela segue duas regras de rendimento e essas duas regras de rendimento dependem da taxa Selic. A primeira regra é que quando a taxa Selic está acima de 8,5 ao ano, a poupança ela rende 0,5 ao mês mais a taxa referencial. E quando a taxa Selic está igual ou abaixo de 8,5 ao ano, a poupança ela rende 70% da Selic mais a taxa referencial, isso ao ano. E daí você me fala, mas Johnny, a taxa referencial tem a taxa referencial. Nesse caso, e na verdade em todos os casos, a taxa referencial é zero, ou praticamente zero. Então ela aparece ali na poupança, mas ela aparece só de bonito, porque ela não serve, na verdade, para nada. Então, só lembrando as regras, a primeira regra, 0,5 ao mês, que dá aproximadamente 6,17 ao ano, já desconsiderando a taxa referencial, porque ela é zero. E a segunda regra, 70% da taxa Selic quando ela é igual ou menor que 8,5. O que você dependeria de uma inflação muito baixa para você ter algum lucro. Mas as opções em renda fixa, elas costumam ter opções bem melhores sempre que a poupança. Hoje a Selic está em torno de 15% ao ano. Lembrando então, da primeira regra, quando a Selic é acima de 8,5% ao ano, a sua poupança vai render 0,5% ao mês, o que dá 6,17% ao ano. Enquanto isso, se você deixa o seu dinheiro investido num CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI, e lembrando que o CDI hoje está ali na casa de 14,9%, ela acompanha a Selic, então jogando aí 14% CDI ao ano, você teria um rendimento muito superior à poupança. Você teria a mesma segurança que a poupança, já que o CDB de liquidez diária ele é garantido pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$250 mil por CPF em caso de perca. Então você tem a segurança da renda fixa
E se você for comparar um CDB 100% do CDI com a poupança, você está perdendo aproximadamente 8% de rendimento. Na verdade, hoje a gente está com uma inflação de aproximadamente 5%. Produção, qual que é a inflação acumulada dos últimos 12 meses? 5,23% para 5,13%. Já acelerou. Tá, então acumulado dos últimos 12 meses está 5,13%. Isso. Aproximadamente 5% a nossa inflação. Então você está ganhando só 1% ao ano, basicamente. Você deixando 100% do CDI, o CDI é aproximadamente 14%, você tirando a inflação, você está ganhando 9% de rendimento ao ano. Em resumo, a poupança ela pode até parecer segura, mas a única coisa que ela faz é te proteger da riqueza. E isso não é uma proteção. Ela vai, basicamente, enquanto a nossa inflação está abaixo de 6% e que permaneça assim e que reduza mais ainda, mas ela vai corrigir seu dinheiro da inflação. Somente isso. Você não vai perder, só que você está deixando de ganhar, porque você pode ter a mesma segurança, com um rendimento muito maior e tendo o seu dinheiro disponível a qualquer momento num CDB de liquidez diária. Qualquer banco tem o seu investimento de liquidez diária que vai te render pelo menos 100% do CDI ou algo muito próximo disso, o que já é um rendimento muito bom e muito superior à poupança. Então, se você não quer perder mais nenhuma oportunidade de investimento, se você não quer perder mais nenhuma dica de como fazer o seu dinheiro render de verdade, já se inscreve aí no canal, deixa seu like que eu te espero no próximo vídeo. Até breve!